Oi gente, tudo bom? E vamos falar And There He Kept Her, do Joshua Moylan, que é um autor que eu nunca tinha ouvido falar, mas tava naquela vibe de pegar livro na NetGalley e não me arrependi. Não é um super thriller, não é um super livro, mas vale a pena. A gente vai acompanhar o desaparecimento de um casal de namorados, a Jessie e o Ben. Eles simplesmente somem, desaparecem, sem deixar rastro. A gente sabe o que eles foram fazer. Eles basicamente começaram a roubar medicação prescrita da casa dos idosos da cidadezinha onde eles moram. Mas em uma dessas casas deu tudo errado. Eles entraram na casa do Emmett e o Emmett não é uma pessoa muito confiável. Acontece que tá toda a cidade em polvorosa tentando descobrir para onde esses adolescentes foram. A princípio, tudo leva a crer que eles simplesmente fugiram para ficar juntos. Mas quando o detetive Ben, ele começa a investigar tudo isso, ele logo percebe que não é a realidade. Quando ele vai conversar com a mãe da Jen, ela chega para ele e fala assim: não, ela não fugiu. E a gente fica tipo, como é que essa mãe tem tanta certeza? Lembrando, são adolescentes, tá? O celular dela tá aqui. Adolescente nenhum sai de casa sem celular. E se ela fosse fugir, ela levaria o celular dela. E ela deixaria os insumos da diabetes pra trás, porque isso ela conseguiria pegar. Mas ela nunca deixaria o celular. E se a gente avaliar e analisar como as coisas estão acontecendo atualmente, a mãe tem muita razão de achar isso e de ter 100% de certeza. Isso acende um alerta pro Ben e ele começa assim a investigar isso então como um sequestro e não como uma fuga. Pouco a pouco a gente vai conhecer um pouco mais dessa cidadezinha, vai entender por que o Ben voltou para essa cidade também. Ele tinha saído, acabou retornando porque ele passou por coisas terríveis e aí ele resolveu voltar para a cidade dele. E a gente vai conhecer o Emmett. O Emmett, ele é um cara daqueles bem psicopata, que você vai conversando, vai conhecendo e vai percebendo o quão surreal a mente dele funciona. E ele guarda grandes segredos esses que foram investigados, mas ninguém nunca achou culpado. Ele basicamente é o que a gente poderia chamar ali de serial killer, porque ele já matou outras pessoas e enterrou ali perto da casa dele, inclusive. E agora ele mantém tanto o Jesse quanto a Jess no porão. Foi a casa deles que eles foram invadir e acabaram tendo um grande problema. Dias se passam, não é uma investigação que leva muito tempo, não é uma investigação que vai consumir muito a cidade, mas enquanto a investigação está acontecendo, algumas mortes a mais acontecem, o que deixa o Ben muito preocupado, porque ele começa a perceber que não é um sequestro comum, não foi um desaparecimento comum. E a gente vai descobrir por que o namorado da Jess estava tão empenhado em roubar esses remédios e revender. E aí entra uma questão de tráfico de drogas e coisas assim. E ele vai pouco a pouco descobrindo as pessoas que estão por trás de tudo isso. E são pessoas importantes na cidade, o que leva a algumas cenas perigosas. Mas não vai muito além disso, não é algo que fala, nossa, que revelador, não. Mas é um livro bom para se distrair. A gente torce o tempo inteiro para que tudo se termine da melhor maneira possível, e sim, tudo termina da melhor maneira possível, mas os momentos de horror vivido por ela enquanto ela tá ali no porão são maravilhosos. Porque a maneira como o autor escreve deixa a gente completamente preso. Ouso dizer que o autor escreve muito melhor as partes onde o Emmett está presente e a gente vê o que ele está fazendo, do que toda a investigação em si. Vale muito a pena. Infelizmente não é um livro que tem publicação no Brasil e nunca vi ninguém falar desse autor aqui no Brasil, mas se você lê inglês, procura. E se eu não me engano, tá no Kindle Unlimited, mas se não tiver no Kindle Unlimited, tá no Audible. Então, só façam, porque vocês não vão se arrepender e vai valer muito a pena, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau.